cinema hollywoodiano nunca mais foi o mesmo a partir do momento que produções cinematográficas mexendo viagem no tempo começaram a aparecer. Hoje a sua mente vai explodir porque você, que tem dificuldade de entender viagem no tempo dentro dos filmes, é agora que você vai passar a entender tudo de uma só vez, de uma só forma, tudo nesse único vídeo. Vem com a gente para um novo documentário original Críticas News. Vamos começar falando sobre De Volta para o Futuro. Tudo começa no ano presente de 1985. Essa é a base de toda a cronologia desse filme, ou seja, tudo se origina a partir daí. Na história original, a gente vê que um carro funciona como uma máquina do tempo, e por isso eles conseguem viajar para o passado para tentar fazer algumas mudanças. A primeira mudança que eles fazem é ir para um passado a partir de que o protagonista vai tão, mas tão lá no fundo que ele ainda nem é nascido e por isso ele consegue conhecer a sua própria mãe, que até então ele queria ter muita curiosidade de conhecer. O problema dessa história é que a mãe acaba se apaixonando por ele, sim, pelo próprio filho. Obviamente, a mãe não sabe que ele é o filho. E aí que temos um grande problema, pois a partir do momento que o seu passado muda, você no presente estaria mudando e desaparecendo. E é exatamente isso que o filme explica. Ou seja, o seu presente vai se encurtando e assim você vai sumindo e tá dito que você não pode mudar o seu passado. Esse acontecimento é extremamente parecido com o filme X-Men Dias de um Futuro Esquecido, onde conta que o presente está com uma porrada de problema e por isso eles precisam voltar lá no passado para tentar resolver os problemas do presente, pois mudando o passado você altera o presente. Eu sei, é muito confuso isso, porém isso é muito legal de se falar, pois é o chamado efeito borboleta. Que significa o quê? A partir do momento que você muda alguma alteração lá no passado, essa alteração repercutirá no presente, criando uma outra linha do tempo e que assim vai realmente eliminar o que a gente conhecia e começar um ponto zero dali para frente. Ou seja, começar dali para frente uma nova história agora com um novo passado reformulado. Agora que a gente já sabe como funciona o efeito borboleta, bora entender uma baita confusão que acontece no mundo. Vamos para a história do Flash. O personagem protagonista, que é o Barry Allen, né, o Flash, ele acaba sendo tão rápido que ele acaba conseguindo voltar no passado. Como? Porque ele é mais rápido que o tempo, ele é mais rápido que o relógio. Então se ele corre muito, muito rápido, ele chega e vai para o passado. E essa brincadeira deu muito problema, pois em uma história criada ali pelos seus roteiristas, conta que o Flash foi tão rápido que ele voltou no passado exatamente no dia da morte de sua mãe. O que ele fez? Deixou, né, a mãe dele morrer nesse dia. O único problema é que ele realmente alterou todo o seu passado e isso mudou dali para frente toda a vida dele no futuro. Ou seja, uma nova ramificação do caminho foi feita. É muito confuso, mas é importante ressaltar que a partir do momento que ele tirou a mãe da morte, ele criou um novo caminho com a mãe. Ou seja, aonde ele conhecia até então não existe mais. E isso é considerado como um dos arcos mais famosos da DC, conhecido como Ponto de Ignição, que nesse ano vai virar um filme aqui para os cinemas também. E é muito legal de se dizer que esse já é um efeito diferente do borboleta, já que realmente traz um lado muito paralelo a duas realidades diferentes. Agora que a gente já entendeu o conhecimento da história do Flash, é muito mais fácil para a gente entender tudo que vem pela frente. Porque agora em Vingadores Ultimato, e aí chegamos aí nos últimos anos, tivemos ali a história de que o Thanos dizimou metade do universo. Para isso, os Vingadores voltam no tempo para não deixar que isso aconteça, como tirando as joias do infinito que poderiam chegar na mão dele. E é bem legal de se dizer isso, porque no filme é dito uma explicação diferente do que a gente viu até agora. Pois eles utilizam o argumento de nós vamos voltar no passado e a partir do momento que a gente muda as coisas, nós criamos uma nova linha do tempo. Uma linha do tempo diferente da outra. E lá eles chamam isso de realidades, várias realidades diferentes. E nos quadrinhos esse nome é muito conhecido por realidade paralela, já que independente do que você faz no passado, ao invés de alterar o seu futuro, não, eles só criam uma nova linha do tempo e cada um segue a sua vida normalmente. Eu só queria fazer um adendo aqui sobre a série The Witcher da Netflix. Ela, por sinal, não é uma série que mexe com o tempo, tá, gente? Eu sei que ela é muito confusa, mas na verdade ela mexe com três cronologias diferentes. É ao mesmo tempo,
só que conta três personagens diferentes, cada um em um estado diferente do tempo. Em algum momento, esses personagens se juntam e se cruzam suas histórias. Mas lembrando, isso não é viagem no tempo, é tudo a mesma coisa acontecendo, só que em momentos aleatórios diferentes. Agora, em outro filme muito famoso, O Exterminador do Futuro segue a mesma pegada ali do efeito borboleta de que a gente tem em Volta para o Futuro. Por quê? Porque lá o protagonista Adam Schwarzenegger, ele vem atrás ali da mãe de um futuro personagem que daria muito problema no passado. E por isso ele volta mais no passado ainda para ir atrás dessa mãe. É uma coisa muito curiosa, a ideia bombou, todo mundo gostou, até hoje é um marco do cinema, mas é bem legal dizer que isso foi uma grande inovação e que realmente os efeitos que ele mudasse lá no passado influenciaria totalmente no presente. Mas aí vem um probleminha aqui que eu pensei. Se ele podia voltar para qualquer parte do passado, por que ele voltou na parte do passado em que a mãe era adulta? Gente, se ela era adulta, era muito mais fácil para ela sobreviver, para ela fugir do protagonista e tudo mais. Porque não voltou na época em que a mãe era bem mais nova e não pudesse se proteger. Roteiristas hollywoodianos adoram um drama. Teorias à parte, mas eu gostaria de dizer que é bem curioso e que demora muito para mexer essas pegadas de tempo. Temos alguns diretores que adoram fazer isso e vamos falar agora sobre um deles. O diretor Christopher Nolan criou Interestelar, um dos considerados filmes mais inteligentes do mundo. Isso porque o protagonista, no final, descobre que viajou no tempo e, teoricamente, ele passou 100 anos da sua vida vendo ele mesmo e a vida de sua filha em uma vista privilegiada do seu próprio quarto, relembrando todas as memórias que se passaram dentro daquele ambiente. É muito curioso e muito confuso, muita gente se perde no final, porém é muito inteligente de pensar que ele teve a oportunidade de conseguir voltar no passado, rever tudo o que aconteceu e entender alguns motivos e mistérios que ficavam dentro do filme. Isso porque ele, querendo ou não, passou 100 anos da sua vida revivendo toda a trajetória dele e da sua filha. E por isso acaba o filme com ele tendo muito mais de 100 anos de idade. Outro filme que explora a viagem no tempo do mesmo diretor é o Tenet. Tenet, ao invés de brincar com passagem de anos para trás, anos para frente, ele gosta de brincar com os segundos e minutos. Como assim? Imagina você com uma fruta na mão, pegando essa fruta e jogando no chão. Só que agora imagina o contraste reverso disso. Agora a fruta, em vez de sair da sua mão e ir para o chão, ela sai do chão e vem para sua mão. E exatamente isso a proposta de Tenet. Esse reverso das coisas acontecendo. É uma proposta muito curiosa, muito pouco usada, mas que é super funcional no cinema e que eu espero ver muitas mais obras do mesmo gênero. Pode assistir que é um baita filme. E para acabar eu quero fazer duas menções honrosas a dois filmes. O primeiro é No Limite do Amanhã e o segundo é o filme nacional por Leandro Hassum, que é Tudo Bem no Natal que Vem. Essas duas obras apresentam ali uma mesma linha do tempo, só que nessa linha acontece uma coisa chamada looping temporal, onde o protagonista revive o mesmo acontecimento daquela mesma linha do tempo todos os dias infinitas vezes. São dois filmes que essa história é muito bem explicada, funciona muito bem e se você quer ver melhor, pode ver essas duas recomendações porque vale super a pena. Deu para entender sobre viagem no tempo ou ficou tudo mais confuso? É uma brincadeira muito longa, dá para ter horas e horas de conversa, existe muitos buracos e furos de roteiro quando se trata de viagem no tempo. Mas eu espero ter esclarecido algumas dúvidas que eu sei que ficavam na cabeça de vocês. Muito obrigado, meu nome é Nicolas e esse foi mais um documentário do Crítica News. Eu espero que você curta, goste, temos uma playlist aqui com outros documentários. Chernobyl, Raça do Desastre, carros elétricos, até sobre Rota 66. Vem com a gente porque aqui nós não paramos. Um grande abraço, muito obrigado, valeu, falou e fui!